Grande Wellington, já fiz uma rápida apresentação sua aqui para os nossos seguidores. Você é uma pessoa que tem um currículo vasto. Esse tema deverá ser muito, mas muito interessante mesmo pelo seu conhecimento. Quero lhe agradecer a sua disponibilidade para participar aqui do nosso programa através da live. E dizer que gostaria, assim, a princípio... Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Muito me bem. ouve bem? Não, também estou me ouvindo muito bem. A princípio, você é uma pessoa muito conhecida, mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem, como é que você... Eu sempre pedia isso, Wellington, lá na Metrópole. Aliás, eu já achei muito interessante que você fez uma postagem dizendo que um dia você achava que iria participar do Papo com Tilé. E esse dia chegou agora em outro tipo de ferramenta. Então, como eu sempre abria lá na Metrópole, eu estou procurando abrir essas lives da mesma forma aqui no Instagram do Antônio Tilemão. Como é que você se define? Quem é o Wellington Júnior? Boa noite, muito obrigado, viu, querido, pela sua participação aqui. Maravilha, excelente pergunta, Tilé. E essa pergunta, essa resposta, ela me define de fato, porque quando você pergunta como eu me defino, eu preciso olhar para a minha história. Eu sou um ex-atleta, né, um sonhador, uma pessoa que muito cedo saiu de casa para jogar futebol. E dentro dessas oportunidades eu tive a experiência de ter grandes profissionais ao meu lado, grandes experiências, né, que me ajudaram a forjar o meu caráter. Muito cedo eu tive que rodar o Brasil, né, em busca desse sonho. E quando eu cheguei à equipe profissional, por um motivo de uma lesão, eu acabei tendo que parar um pouco mais cedo. Mas aí eu fui estudar. E nessa de estudar... Rapaz, eu tive uma lesão na tíbia, quebraram... Sim, Tilé, uma lesão na tíbia e eu já tinha outras lesões na perna esquerda, que era a perna boa, e isso atrapalhou muito o meu progresso, né? E o futebol naquele momento já pedia um alto desempenho e eu já não conseguia, eu já estava jogando em times alternativos, então tinha muita dificuldade de voltar àquela performance. Então eu resolvi estudar, eu não queria saber de futebol, eu não queria nem contato com as pessoas que eu tinha a partir do futebol. Mas um amigo me chamou para coordenar uma escola e foi muito difícil para mim recusar. E aí eu, durante 10 anos da minha vida, eu tive que alinhar, trabalhar em uma organização, em uma multinacional e trabalhar com futebol. Tá? Então, eu tive um sonho que foi cessado prematuramente, mas ao mesmo tempo eu percebi que dentro de tudo aquilo que eu passei, eu não era o jogador. Eu sempre fui, Tilé, o treinador. Aquele que gostava de falar do jogo, aquele que gostava de falar sobre o entendimento do jogo de futebol. Mas isso eu fui reconhecia nesse momento uma liderança, digamos assim? Natural, com certeza. E eu fui perceber isso um pouco, né, com a maturidade. Né? As ferramentas que chegaram à minha disposição no momento que eu já tinha 30 anos, eu não tinha quando eu era garoto. Né? Mas isso aí forjou o meu caráter, que eu comecei a olhar para dentro e perceber de fato e compreender quem eu era. Isso me ajudou a lidar com frustrações, com comportamentos, né? E aí eu pude entender que se aconteceu isso comigo, né, acontece com muitas pessoas. E aí foi que eu entendi que eu poderia ajudar dentro desse processo. Entendi. Você falou aí que teve um determinado momento que você não queria... até eu me sinto mais ou menos assim. Né? Eu não estava querendo mais saber de rádio, de futebol, de nada disso. Você falou aqui que num determinado momento você não queria mais nem saber de futebol. Foi alguma decepção que você teve na sua passagem como atleta? Algo que lhe marcou muito, assim, alguma coisa que lhe frustrou, lhe decepcionou? Alguém fez alguma coisa que marcou na sua vida? Teria sido por esse caminho, não? Então, eu tive várias decepções, Chile, durante o meu processo de atleta, né? Por conviver em vários lugares. Imagine o garoto que sai de Salvador e vai morar em São Paulo muito cedo, em Porto Alegre. A gente sempre é o baiano. Então já existe o quê? Uma perda de identidade. Né? Naquele tempo a gente tinha dificuldade de comunicação com a nossa casa. A gente tinha que ligar de orelhão, dificuldade de ter um cartão telefônico para falar com a família. Então existiam essas dificuldades. E os meus pais, eles não me davam o apoio que eu achava necessário para o futebol.
mas eles sempre me deram apoio como filho. Mas eles sempre colocaram para mim a situação seguinte: filho, se no dia que você não quiser mais, você tem sua casa e vai estudar, porque a gente vai te dar o apoio. Então, como eu sempre tive uma segunda opção, nos momentos que o futebol ofereceu mais dificuldades para mim do que eu esperava, deixou de ser uma coisa prazerosa para ser uma coisa de grandes dificuldades, eu comecei a entender que aquilo ali não era para mim, tá? Mas naquele momento eu não tinha essa consciência, eu culpava, né? Eu culpei empresários, culpei treinadores, culpei as pessoas que faziam o futebol acontecer. Mas hoje eu compreendo que, na verdade, né, porque hoje eu ensino os garotos, hoje eu tento orientar os garotos nessa decisão, que eu sei que é muito difícil, que não o futebol ele continua oferecendo as complexidades, mas eu entendo hoje que os desafios eles são feitos para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça. Para mim, eu entendi que foi um potencializador para tudo o que aconteceu na minha vida para esse dia de hoje. Então, eu olho para trás com gratidão e ando com entusiasmo para seguir a minha vida, Atilé. Uhum. Wellington, vamos começar então a conversar sobre esse tema fantástico. Eu tenho ouvido falar muito em inteligência emocional. Como é que você define para a gente o que é inteligência emocional? Maravilha, excelente pergunta, Tilé. Tilé, a gente foi criado tendo como a coisa mais importante a capacidade que a gente tinha de conhecer e de aprender. Então, essa inteligência, né, esse QI, né, essa inteligência de o que você sabe, era muito mais importante do que qualquer uma outra. Você pergunta aquela pessoa que tem que racionalmente ela consegue resolver mais problemas e ela consegue falar sobre, ter a capacidade de memória de conhecer mais coisas, de falar sobre as coisas, sempre foi as pessoas que se destacavam. Mas com o passar do tempo e com os estudos avançando, a gente percebe que não é isso. Que as pessoas que têm sucesso na vida são as pessoas que têm a capacidade de se adaptar ao ambiente, tá? E aprender com ele. E isso lhe dá você conhecer a si mesmo e também ter capacidades de se relacionar com o outro. Inteligência emocional, Tilé, é em 4 pilares. Você não tem como não pensar nesses 4 pilares. E dentro desses 4 pilares, você precisa entender que existe aquilo que eu sei e existe aquilo que eu faço. E a pergunta é, por que eu não faço aquilo que sei? Ou porque aquilo que eu sei, muitas vezes eu não faço? Porque o processo de decisão, ele está na nossa emoção, ele não está na razão como a gente achava que era, né? Então, existe a inteligência emocional, ela é uma habilidade, tá? Uma habilidade, como uma habilidade ela precisa ser desenvolvida. E dentro dessas habilidades, são habilidades sociais e habilidades individuais. Ou seja, habilidades que eu preciso desenvolver comigo mesmo e habilidades que eu preciso desenvolver para o meu relacionamento com o outro. E aí a gente destaca o autoconhecimento, né, que isso é muito falado nos dias de hoje, mas o autoconhecimento é uma habilidade individual. Mas você também precisa desenvolver o quê? A empatia, que é uma habilidade social. Como eu vou me relacionar com o outro se eu não tenho a capacidade de me colocar na posição do outro para que eu possa ajudá-lo? E isso, repare que essa habilidade ela vai permear todas as nossas relações na vida. E importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Aí, essas duas habilidades, Tilé, do que social e individual, ela está ligada ao que eu sei. Tá? Agora eu preciso das duas habilidades ligado ao que eu faço. Então, ligado ao que eu faço está a autogestão. A gente conhece pessoas que falam assim, não, veio na minha mente, eu falei mesmo, e eu falo, e eu faço, e eu respondo. Então, são pessoas que são reativas aos estímulos do ambiente. E né? isso é um equívoco? A pessoa pensar dessa forma? Naturalmente, porque existem muitas consequências, né? A gente não... Muitas consequências e você vai aprender com a maturidade. O jovem, muitas vezes, não acredita nisso. Ele acha que ele precisa ser... utilizar da rebeldia, muitas vezes, né? Para poder responder a determinadas situações. Mas com a maturidade, a gente percebe que isso é uma habilidade individual. A capacidade de autogerir as suas emoções, de conhecer.
Porque quando a gente vai falar com carreira, falar com pessoas no esporte ou na vida, a gente percebe que de determinadas situações, a interpretação que a gente tem do ambiente ou do estímulo é totalmente equivocada. Por quê? Porque a gente ainda não conheceu a diferença, Rotilé, do que é razão, do que é emoção e do que é sentimento. E eu não posso pegar qualquer emoção, né, que é um processo automático que acontece no nosso corpo, um processo bioquímico, e que a gente não tem controle das nossas emoções. O que a gente tem é o controle dos nossos sentimentos. Mas aí existe o quê? Para esse estímulo acontecer e você ter uma reação emocional, ela primeiro ela vem na sua mente, como pensamento. Tá? Então a autogestão é entre você interpretar qual é esse estímulo, porque senão, diante dos desafios, você sempre vai interpretar as coisas como medo. E o medo e o desafio, eles se parecem. A diferença é que o medo, ele é para a sua sobrevivência. O medo, ele é seu amigo e é seu aliado. Agora, quando é um momento de desenvolvimento e você não avança porque você diz que o sentimento é medo, repare que você está se auto-sabotando. Porque o desafio ele te leva para um outro nível, né? E assim a gente percebe ao longo da vida. A outra habilidade ligada ao que eu faço, como uma habilidade social, é a capacidade de se relacionar com o outro. Repare que as pessoas elas são admitidas numa empresa ou até num time de futebol por causa das suas habilidades. Mas por que elas são mandadas embora? Por causa dos seus comportamentos. Então, o meu comportamento para o outro, ela é uma decisão, tá, emocional, mas que eu preciso ter essa autogestão na minha mente. Então, o jogo que acontece é o jogo interior, um jogo mental. Esse jogo, Tilé, quem está do lado de fora não consegue ver. Porque as pessoas, quando olham para a gente, elas só olham e só percebem e só querem ver os nossos resultados. Ou seja, aquilo que a gente fez. Tá? Então, e a interpretação é dela. Mas muito mais do que isso, o ser humano ele é pensamentos, valores, são crenças. Então, esse tipo de jogo, digamos assim, é mais complicado do que o jogo de futebol propriamente dito, né? Porque se o cara não tiver um controle emocional, psicológico, joga na verdade, Tila, eu acredito que ele é muito mais simples do que a gente, quando a gente explica. Porque o grande problema é que a gente não está imerso a essa mentalidade. Porque a nossa mentalidade é composta das coisas que a gente vê, das coisas que a gente ouve e daquilo que a gente sente. Então, o ambiente que a gente está inserido, ele vai contribuir para essa mentalidade. Então, a gente percebe pessoas que estão imersas nessa mentalidade ter diante de uma mesma situação, ter visão diferente. Você tem um filho que está morando nos Estados Unidos, que está imerso em uma cultura totalmente diferente, sobretudo de mentalidade. Repare que diante das situações que são cotidianas, como ele percebe, né, de maneira muito mais profunda, de repente, determinadas situações. Então, o pior jogo não é o jogo que você sabe, é o jogo que você não sabe. E por não saber, a gente não tem a informação correta e a gente acha que sabe. A gente costuma falar uma situação, Tilé. Tem coisas que eu sei, mas tem coisas que eu não sei. Até aí tá tranquilo. Mas tem coisas que eu não sei que não sei e tem coisas que eu não sei que sei. Então, onde é que está essas respostas? Ela não está na nossa mente consciente, mas ela está no nosso subconsciente. Porque é tudo... Quando você me fez a pergunta, Wellington, por que você não quis jogar futebol? Foi algum impacto emocional? Foi alguém? Cara, tudo que a gente viveu na nossa infância, no relacionamento com os nossos pais, nos relacionamentos com as nossas lideranças, sobretudo um treinador que ele exerce uma liderança, uma autoridade em um esporte de alto impacto emocional, aquilo ali vai gerar crenças, né? E também gerar valores. E as crenças e os valores, Tilé, é que vão determinar, né, o nosso perfil comportamental. Ou seja, aquilo que eu faço, eu não estou fazendo somente pelo estímulo do agora. Eu estou carregando toda a minha experiência passada que me diz como é que eu tenho que fazer diante dessa situação. Se eu não questiono, eu não aprendo. E se eu não aprendo, eu sou reativo. E aí a grande lição é, as nossas emoções, como ela é automática, elas são reativas até o momento em que você entende como ela funciona. E o nosso intelecto racional,
ele muitas vezes ele é inativo, porque ele precisa de dado. Diante de uma situação, você precisa calcular a decisão, pensar se é o melhor momento de investir, se é o melhor, se esse curso é bom para mim, se aquela pessoa vai me levar para tal lugar. São várias perguntas e respostas que a gente faz naturalmente. Agora, como transformar isso em ação? Né? Como transformar isso aí na maior virtude que o homem tem, né, e que a gente não pode terceirizar isso, que é a capacidade de decidir. O maior poder do homem é a capacidade de poder decidir o que vai fazer. E se eu dou isso a terceiro, eu estou entregando para ele uma coisa interessante, que é o protagonismo da minha vida. E a gente, por não saber, muitas vezes, a nossa vida está na mão das pessoas. E aí a gente fica reagindo diante ao momento da crise, diante da notícia ruim. Você consegue compreender, Tio? Uhum. Altair Paim, que é um grande amigo, ouvinte desde a época da Metrópole e tal, ele perguntou aqui se você desistiu facilmente, se você não reconhece que você talvez não tenha se empenhado tanto para se tornar um atleta de futebol e por isso você acabou desistindo. Qual é a avaliação que você faz nesse sentido? Pronto, com certeza. Com certeza, por quê? Porque quando eu jogava futebol, na minha época, a gente era selecionado pelo talento. Então, era o saber jogar futebol. Eu sempre tive uma dificuldade com a questão física. Por quê? Porque eu sempre fui baixinho e magrinho. Então, eu já não era aquele cara bem olhado. Eu lembro que eu tinha... Exatamente, o perfil comercial que os clubes estavam aderindo naquele momento. Eu lembro que eu tinha 16 anos, eu estava morando em São Paulo, e eu estava treinando para ir para um clube da França. Na época era o Olympique de Marseille. E aí eu e mais 2 atletas. O treinador precisava autorizar a minha ida, né? Precisava de uma chancela de um treinador. E aí a gente estava lá fui fazer um jogo amistoso. Eu saí do campo muito feliz, porque eu tinha feito gol, tinha jogado muito bem, joguei em 2 posições naquele momento, e saí tranquilo, muito feliz. Quando chegou na hora que esse treinador foi falar com o meu empresário sobre a respeito, né, da avaliação que ele fez de Wellington, ele falou o seguinte, ó, ele tem muita qualidade, porém não é o perfil físico que a Europa está precisando. Inclusive, naquele momento, jogou uma crença limitante na minha cabeça terrível, né? Porque ele levou 2 atletas que não tinham se destacado, mas eram fortes realmente, fisicamente, porque ele entendia que era o perfil. Aquilo ali para mim foi chocante naquele momento, mas não foi o motivo de eu desistir, não. Eu entendi que no futebol, eu tinha prazer de jogar futebol enquanto eu jogava por questão do talento. A partir do momento que começou a se configurar de forma diferente, que eu comecei a ter que realmente abrir mão de muitas coisas para poder jogar futebol e não sentir o prazer, eu comecei a perceber o seguinte, Lé, eu não era competitivo. O futebol exigia uma competitividade e que eu não gostava daquela competitividade. Eu era aquele cara que eu gostava do passe, gostava da parte romântica do futebol. E eu fui entender que isso daí é quem eu sou. Eu continuo desse mesmo jeito. Então não adianta eu ficar procurando culpados, achando que foi falta disso, falta de oportunidade. Não. Eu era para ser jogador durante aquele momento, para ter as experiências que eu tive, tá? Mas para justamente poder entender a mente do atleta e poder hoje desempenhar e seguir no caminho que eu estou seguindo hoje. Então, por isso que eu digo, olhar com gratidão. Poderia ter me esforçado mais? Poderia. Eu não acho que foi falta de esforço. Porque eu sempre fui um cara que puxava fila, que treinava muito, que me dedicava muito. Eu acho que foi na questão do prazer. E nessa caminhada eu vi muitos perderem o prazer de jogar futebol. Inclusive atletas que chegaram mais longe e atletas que tiveram oportunidade no profissional, que tiveram muito dinheiro na mão, mas quando perderam o prazer de jogar futebol, começaram a ceder a outras coisas que vêm além do sucesso, que vêm além do futebol. E aí você sabe como é que funciona, porque você é um militante ou um desbravador dessa área durante muitos anos e você sabe do que a gente está falando. Quero dar um recado aqui pro meu Décio, me permita, ô João Costa, esse pezinho aqui não tá dando certo não, viu, velho? Esse pezinho aqui tá sem tesão, ele tá só querendo cair, não cair, eu tenho que ficar segurando, aí não dá. Segunda-feira eu vou pedir orientação a você, para poder providenciar um outro que possa me dar mais tranquilidade para fazer o programa. Mas, Wellington, é só uma brincadeira. Wellington, você acha que os atletas hoje, eles já reconhecem a importância de trabalhar esse lado emocional ou ainda é algo que está caminhando, digamos assim, a passos curtos, lentos? Qual é a sua avaliação sobre isso? Pronto.
primeiro eu quero dizer a você por que nasceu esse grande desejo de falar no seu programa. Primeiro, pela referência que você é, por eu sempre Obrigado, escutar ali na Metrópole os seus comentários, sempre muito lúcido, né? Pela referência que você também era no esporte, através da empresa de assessoria que você tinha, né? E que você ali teve a oportunidade de trabalhar com grandes pessoas. Quando eu comecei a me desenvolver nessa área, Tila, eu comecei a perceber que eu não queria ainda trabalhar com futebol. Mais uma vez, né, porque eu trabalhei com empresa de assessoria esportiva, trabalhei com clubes, trabalhei com scout, e nesse momento que eu estava em um outro momento da minha vida me desenvolvendo, eu novamente falei, não quero trabalhar com futebol. Só que o futebol, ele sempre está me chamando. E quando ele sempre me chamava, eu falei o seguinte, eu preciso falar sobre isso que eu acredito com alguém. E eu enxergava no Papo com o Tilé um espaço democrático, onde eu poderia chegar ali e ser uma voz que pudesse falar para muitas pessoas. Mas enquanto essa oportunidade não chegava, eu sabia que ia existir, mas enquanto ela não chegava, eu falei em muitos lugares. Falei individualmente com atletas, falei com treinadores, falei com gestores, falei em ambiente de palestra, falei em ambiente de treinamentos, né? Falei com os empresários. E eu percebo o seguinte... no meu entendimento, o jogo mudou, Tilé. Futebol hoje mudou em várias áreas, né? Está cada vez mais se profissionalizando e cada vez mais o último a saber dessa mudança tem sido o atleta. Por que tem sido o atleta? Porque eu entendo que para se gerar mudança, primeiro precisa se despertar a consciência. O atleta precisa entender quem é ele dentro desse processo de formação. Quem é ele, aquela figura que tem um talento, né? E que alguém disse que ele é um bom jogador e já deu logo uma coisa muito pesada para ele, que comparou ele com alguém. E aí ele chega em um clube e ele precisa o quê? Se desenvolver. Ele vê que para ele chegar no clube, de repente, pelo talento, foi fácil. Mas que para ele continuar no clube, ele precisa cada dia começar a competir com as pessoas que estão chegando. E esse não é o segredo do desenvolvimento. O segredo do desenvolvimento de uma mentalidade vencedora, que você já consegue ver isso em outros esportes, é aquele atleta que ele compete, ele vence a si mesmo, a cada dia. Ele percebe nessa evolução. Só que a gente percebe também que as pessoas que trabalham com o futebol não estão prontas ou não têm o interesse de passar essa autorresponsabilidade para o atleta. Por quê? Quando gera consciência, geram atletas conscientes que sabem conversar, que sabem seus direitos, né? Sabem seus deveres, e muitas vezes a gente prefere o atleta ignorante para que a gente possa manipular, né? Para que a gente possa manipular. Então, por muito tempo, o treinador ele também sempre foi aquela figura manipulada, porque ele nunca é o cara que é valorizado dentro do processo, mas ele tem uma grande responsabilidade. Então, essa autoconsciência diante do treinador faz com que ele entenda o seguinte: qual é a minha real função? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou servo, eu tenho que ensinar, eu tenho que servir, ou eu tenho que dizer como é que acontece, como é que ele tem que fazer? Então, a gente ainda vem de um período de ruptura de pessoas que entendem o futebol de uma forma de que o treinador é o centro das atenções, o centro do conhecimento, e que os atletas é um depósito bancário, onde você dá informação, dá estímulo, você fala que ele tem que fazer. E toda vez que ele não faz aquilo que o treinador quer, o treinador fica contrariado. Né? Contrariado e começa a dizer o que o atleta tem que fazer. Então isso mata a criatividade, né? E a capacidade do atleta diante de situações adversas. Né? Porque qual foi a grande vantagem do futebol brasileiro e dos atletas brasileiros? É que diante das dificuldades, eles sempre tinham uma carta na manga, uma jogada diferente, uma atitude diferente. E cada vez mais a gente está reclamando o quê? Que falta atitude nos atletas. Inclusive, eu estou achando que o jogo de futebol está muito longo, Tilé, porque a gente fica ali 20 a 30 minutos sem atacar, tocando bola do lado, sem ter aquela competitividade que tinha. Antigamente a bola chegava no atacante, era perigo de gol. Agora a bola está com dificuldade de chegar no atacante. E todas essas decisões, elas começam nas emoções. Agora, enquanto eu não sei, aquela conversa do início, enquanto eu não sei do que o Hélio está falando aí, enquanto eu não conheço esse jogo mental, é melhor para mim eu dizer que ele está errado ou recusar isso do que eu abrir mão de que a minha experiência, de que tudo que eu faço é o mais importante dentro do processo. Então existe o quê? Um processo de se desaprender para aprender. Isso é desenvolvimento.
Ô, Elton, a gente vê atletas brilhando dentro de campo, mas certamente, a verdade é que esses atletas que são atletas de sucesso, né, eles geralmente têm um trabalho de preparação muito intensa fora do campo. Aí eu lhe pergunto, quais são as habilidades que você acha, você acredita que um atleta tem que ter hoje, além do campo, é claro, para ter sucesso na carreira dele? Então, mais uma excelente pergunta, Tilé. Olha só, a gente já se desenvolveu o máximo na questão técnica. E a gente desenvolveu também na questão física e tática. Não tem muito o que mudar, né? O que pode mudar é o ser humano, a maneira como ele entende o jogo. Mas a maneira como é ensinado, os livros que estão aí, que é pouco, né? Os livros que falam de futebol, mas tá dentro de um processo aceitável, é o que o mundo faz. Qual a diferença de um atleta para o outro, de um treinador para o outro, se não a sua mentalidade diante das complexidades que o futebol oferece? Aí você fala do staff, né? De todo o atleta que tem sucesso, ele naturalmente ele precisa hoje ter um esforço muito maior do que se precisava antes. Antigamente, além de ter o talento, ele era blindado dentro do processo para as coisas dar certo. Então ele se preocupava com jogar. Hoje, com a tamanha competitividade que é o futebol, né? E esse desenvolvimento que o atleta precisa ter para que o talento dele fique claro, ele precisa estar bem desenvolvido fisicamente, ele precisa ter esse conhecimento do posicionamento que ele precisa executar dentro da partida. Agora, a gente nunca pensou e nunca se preocupou com a mentalidade desse atleta que chega para jogar futebol. Como é o dia dele fora do campo? Né? Como foram as experiências dele no passado? Como é o trato dele com o dinheiro? Como é que ele vê os relacionamentos? Porque isso interfere em campo. Muitos atletas talentosos, né, perderam a sua carreira, e a gente pode enumerar vários nomes, por decisões que foram feitas fora de campo. Né? E dentro de campo, como é que a gente pode falar sobre os aspectos mentais dentro de campo? Olha só, Tilé. Todo comportamento, ele primeiro vem de uma convicção. E a convicção, ela vem através do ambiente, né? O ambiente que a gente está inserido. O próprio livro de sabedoria milenar, a Bíblia Sagrada, ela fala sobre o quê? Fala que a fé ela vem pelo ouvir. Então a convicção vem de acordo com aquilo que eu escuto. Então você precisa saber aonde esse atleta ele está inserido, que tipo de informação que ele tem, o que é que ele está vendo, né? Porque isso vem moldando o seu caráter. A partir do momento que ele começa a criar convicções, essa convicção ela exige dele um posicionamento. E se você tem um posicionamento de saber quem você é, quais são as habilidades que você tem, você precisa agir, você precisa ter ação. Então, se isso foi corrompido na essência, lá no momento do ambiente, naturalmente as suas decisões elas podem ser prejudiciais, elas podem ser decisões reativas, que não são decisões com um objetivo, entendeu? Mas decisões reativas ao momento. Então, não sei se fiquei claro, mas é mais ou menos isso. Muito bem. Você disse uma coisa aí que é o que se encaixa para mim, por exemplo. Hoje em dia eu não quero trabalhar muito com atletas profissionais. Eu estou voltando aos poucos, mas com a intenção de trabalhar com jovens, iniciantes, porque o profissional é aquele que às vezes bota na cabeça e acha que já sabe mais do que todo mundo, né? Pela experiência, já um pouquinho da bola. Eu prefiro, sinceramente, pegar um jovem que eu vejo que tenha boa qualidade, que eu possa ter condições de diálogo com ele, que ele queira me ouvir, né? Porque se não houver uma confiança mútua, não adianta. É melhor que você não escolha uma pessoa para cuidar de você se você não confiar naquela pessoa. Mas para você confiar naquela pessoa, você precisa conhecer a pessoa profundamente, né? Então, hoje em dia, eu não estou querendo mais trabalhar com... Nós hoje temos apenas 2, aliás, 3, porque tem um que ainda tem idade de júnior, que é o quarto zagueiro Herbert, do Bahia de Feira, que tem 18 anos, mas já é contrato profissional, né? Já tem contrato profissional. E temos 2 profissionais, que é o João Baiano, que agora está até fazendo um tratamento para uma lesão de joelho, e Léo Porto, que é, digamos assim, a sensação do Bahia de Feira neste início de temporada. Fez aquele golaço lá quase do meio do campo, e cobriu o goleiro e tal. Mas um tem 27, outro tem 25 anos e tal. Então, não é o caso deles. Tanto que não é o caso deles que eu aceito trabalhar com eles, né? Eu me coloco numa condição de hoje de escolher. Mas eu prefiro trabalhar com os jovens. Porque os jovens você pode moldar, né? Você colocar daquela maneira que você acha que é a correta,
como é que ele deve se posicionar nas coisas, como é que ele deve encarar as coisas. Aí eu lhe pergunto, para esses atletas que estão fazendo teste, estão começando, né, enfrentando aquele nervosismo e ansiedade, que conselho você pode dar a eles para que eles enfrentem de cara esse problema e possam... Maravilha, Tilé. Maravilha a pergunta. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade e deixar para vocês o seguinte: eu tenho um e-book, né, que eu escrevi, que são as 7 peneiras que você precisa passar antes de chegar ao clube. Tá? O grande problema do atleta quando chega à peneira é porque ele não se preparou para aquela peneira. E quando você vai para um lugar que você não conhece ninguém, que você não conhece o ambiente, naturalmente a sua mentalidade, o seu próprio cérebro vai ficar o quê? Em um estado de alerta porque ele não conhece. Então, aquilo dali, muitas vezes o atleta sente esse frio na barriga, que é normal. Você vai conhecer atletas profissionais que sentem frio na barriga até hoje. Mas por que sente? Porque está vivo. Entendeu? Então, o que é que acontece? Só que eles entenderam que aquele frio da barriga não é motivo de parar. Isso, viu, Anderson? Exatamente. Mostra que o cara realmente está, né, vivendo exatamente. Imagine, você trabalhou na rádio muitos anos. Se você não sentir aquele entusiasmo para poder fazer o programa, que adianta ir por ir? Então, esse frio na barriga, na verdade, é o que tem que nos mover. Mas a gente, muitas vezes, por não interpretar aquilo que eu falei lá atrás, saber interpretar o nosso sentimento, a emoção, a gente traz um sentimento mais próximo, que é o quê? O medo, a dúvida, a vergonha, que são sentimentos que a gente aprende com a sociedade, mas que não nascem com a gente. Então, naquele momento, eu preciso entender o seguinte: eu vou estar diante de um desafio e que eu vou ser avaliado. Ninguém gosta de ser avaliado, Tilé. Ninguém gosta. Imagine, você fica no estado de tensão. Então, esse e-book, As 7 Peneiras, ele vai falar com o atleta, né, e para o treinador, para o pai, não importa, quais são essas 7 peneiras antes. A peneira do clube é uma delas, mas se você precisa passar pela peneira do autoconhecimento, da frustração, você precisa passar pela peneira do risco, você precisa passar pela peneira do talento. Então, são habilidades que você precisa desenvolver, porque quando você vai chegar na hora de uma avaliação, Tilé, você não vai concorrer com aquele que não sabe, que não se preparou. Você só vai concorrer com quem se preparou igual ou melhor. Então, essa é a conta mais inteligente de fazer. Né? Em um concurso público que tem 20 mil inscritos, eu vou concorrer com os 20 mil ou eu vou concorrer com aqueles 200 que estudaram, se dedicaram e se prepararam para aquele momento? Então, isso é inteligência. Então, essa pergunta que você fez, ela é muito interessante porque o futebol continua sendo um desejo de muitos garotos. Só que o grande lance é que o garoto está focado no resultado. Ele quer ser jogador porque ele quer ser igual a fulano, ele quer as coisas igual a fulano. Então o futebol, o sistema do futebol, ele corrompeu a mentalidade dessas crianças, porque eles não são preparados para o futebol de verdade. Para aquele que o torcedor não vê, quer chegar no horário, quer treinar, quer saber lidar com as derrotas, saber lidar com as dificuldades, com as comparações, com as críticas. Então esse futebol ninguém gosta. Foi esse futebol aí que talvez eu não estava preparado e que eu não quis continuar. Entendeu? Então, o foco não é no resultado que o futebol proporciona, mas sim no processo. No processo. Então, a gente precisa parar de valorizar o resultado nas idades de formação e começar a valorizar o processo. E aí, sobre o que você falou, eu queria só comentar, naturalmente, pela experiência que você tem e pelo entendimento que você tem, você quer se posicionar numa figura de autoridade para os atletas, podendo ensinar a ele a experiência que você teve ao longo da vida. E aí isso é natural, mas isso daí, Tilé, quando não é feito de uma forma com técnica, com método, a gente acaba com muito amor e carinho atrapalhando o processo. Por quê? Porque a experiência que você viveu na vida, ela foi sua. Eu não posso chegar e eu colocar o farol na escuridão do outro, porque ele não está vendo. Iguais, né? Você está entendendo? Então é natural que a gente se posicione naquela ideia seguinte: rapaz, siga meus conselhos. E a gente, os estudos na área da mente já estão acelerados em relação a isso. Quando você fala com o atleta o que ele tem que fazer, ou pergunta o que ele fez,
você vai acionar uma área do cérebro, que é a área racional. Porque ele vai te dar, quando você pergunta o que, ele vai te dar em quantidade, medida, né? Ele vai te dar informações mais analíticas. Mas quando você pergunta ao atleta como você fez aquilo ali, como você vai fazer para superar esse desafio, aí você, ao invés de dizer o que você fez ou o que ele tem que fazer, você fala para ele como você fez. Porque quando você fala como você fez, você conta para ele o processo que foi a chegar naquele resultado. Teve uma live interessantíssima de Daniel Alves com uma outra pessoa, e que o cara perguntou para ele, Daniel, você não passou por muitas dificuldades e hoje você é um cara vencedor. E seus filhos, naturalmente, não vai passar pelas mesmas dificuldades que você passou. Então, naturalmente, para ele o caminho vai ser mais fácil. Ele falou negativo. Porque meus filhos não precisam conhecer o resultado, eles precisam conhecer o meu processo, da onde eu vim, o que eu tive que fazer, quem eu tive que vencer. Porque senão, eles não vão querer ser jogador de futebol. Eles vão querer somente o resultado que é. Então, aí o que acontece? O mexe com o emocional do pai, que um dia você chega para um pai e fala assim, olha, seu filho, ele é um bom jogador e tem um bom potencial. Né? Quando a gente fala potencial, significa que se ele evoluir, se ele se desenvolver, ele pode chegar até aquele lugar. O pai, na mente dele, já imagina, meu filho vai ser jogador de futebol. Meu filho vai ser o jogador que eu não fui. Olha como as emoções dela... Para todo pai, o filho é um craque, né? Para todo pai. E aí, me perdoe ter lhe interrompido, você pode continuar depois. Não. Mas aí eu acho que encaixa uma pergunta, uma curiosidade muito grande que eu tenho. Né? Esse processo do pai acompanhar os filhos nos treinamentos. Eu vejo pais no alambrado, meu filho, faça isso, meu filho, faça aquilo. E um treinador dentro do campo, retado, puto da vida, porque está tendo interferência no seu trabalho. Né? Essa presença dos pais durante o treinamento, isso é interessante. Até que ponto isso é benéfico e maléfico, hein, Wellington? Bom, Tila, excelente pergunta mais uma vez. Eu vou dar a minha opinião sobre o processo e vou fazer o seguinte. Eu presto serviço a uma empresa chamada Ibercup, que organiza competições aqui no Brasil, uma empresa internacional, e eu sou o coach do evento. Ou seja, eu trabalho fazendo essas intervenções com os atletas, né, que estão em um espaço de um alto impacto emocional, porque eles estão cooperando e competindo o tempo todo, e que muitas vezes os adultos estão atrapalhando a brincadeira das crianças, que é uma brincadeira muito séria. É muito séria. Mas imagine que o treinador, se ele preparou o time durante os treinamentos para aquele jogo, para aquela competição, naturalmente ele já sabe como se comunicar com o atleta e o que os atletas vão fazer e como vão fazer. Só que ali tem a figura do árbitro, que quando não bem preparado, ele acaba interferindo dentro desse processo. E muitas vezes o treinador potencializa isso, que ele começa a brigar com o árbitro, então ele estimula o garoto a fazer isso. Do outro lado tem o pai. Enquanto o treinador disse para o garoto, pega a bola, passa e vai para receber, o pai está gritando, chuta. E aí começa o outro pai do lado dizer assim, era para ele ter tocado. Então a briga começa com o pai do lado, isso vai tudo chegando ao campo através de palavras. Lembra que a gente falou que a convicção ela vem pelo ouvir? Uhum. Imagine você diante de uma decisão, você escuta a voz do seu treinador, que é uma voz de autoridade, uma voz que você conhece, você escuta a voz do seu pai, né? Eu não vou falar da voz dos treinadores, dos torcedores ou dos outros pais, mas a voz do meu pai e dos meus treinadores, principalmente aqueles que foram muito importantes na minha vida, eu conheço. Eu não preciso vê-los. Eu escuto, pela voz eu conheço meus mestres. Então, imagine naquele momento o estímulo que a nossa mente vai dar para a gente tomar uma decisão. Então, naturalmente, muitas vezes prejudica o garoto por conta disso. E no treino, como você falou, o pai está lá assistindo o treino e o treinador está lá treinando. Quem é que sabe o que está fazendo ali? Naturalmente, o treinador, porque existe uma periodização, existe um planejamento para aquilo que é treinado. O pai não tem essas informações todas. Então, ele vai chegar quando o garoto sair, ele vai dizer assim, por que o treinador botou você de lateral direito? Por que ele não botou você para treinar isso? Por que você não fez isso? Então, ele, com todo amor e carinho, mas por falta de conhecimento, está enchendo de informação a cabeça daquele menino. Naturalmente, diante de um estímulo, esse menino pode, diante do treinador, o treinador vai pedir uma coisa, ele vai dizer assim, não vou fazer isso não, treinador.
mas ele faz com o respaldo do pai, inconscientemente. Os grandes clubes da Europa não permitem isso, não permitem que nos jogos os pais ajam como torcedores e fiquem gritando, xingando, não permitem. E nos treinamentos, os clubes, eu tive o prazer de ir em Barcelona, Atila, e fui em outros países também para conhecer, e eu percebi o seguinte, quando você chega lá no centro de treinamento do Barcelona, existe um lugar para o pai ficar, tomar um café, bater a resenha e tal. Mas o lugar onde os meninos treinam é afastado, é coberto, então os pais não têm nenhum tipo de interferência porque ele não tem a informação. Entendeu? A informação que eles têm é os treinadores e o assistente social, os psicólogos do clube, que tem com os pais. Então isso permite com que os atletas se desenvolvam um pouco mais. Então, interfere sim. Interfere sim. Eu vi muitos pais precocemente acabar a carreira de seus filhos. Inclusive, eu vejo nas competições os garotos querer sair de campo por não aguentar mais a interferência dos pais. Tá? Só que eu sei que quando um pai está gritando com um garoto, ele está gritando com a dor que ele tem, porque muitas vezes o pai dele nunca ajudou, nunca foi ao campo com ele. Eu tenho a consciência disso, mas o garoto não tem. Ele vai interpretar como: meu pai não gosta de mim, eu decepciono meu pai, eu não presto. Olha aí, com muito amor, a gente não está pregando amor. É verdade. Muito bem colocado isso. Eu digo uma coisa, velho, um jogador que não demonstra assim, um espírito de liderança, ele pode desenvolver essa habilidade? Ou isso é algo genético, que o atleta já nasce assim e não tem muito o que ser feito, ele não pode ser, como é que eu poderia dizer, levado a essa condição de líder? Qual é a sua visão sobre isso? Então, outra pergunta maravilhosa, Tilé. Como eu falei, a gente o ambiente, ele tem muita influência sobre a nossa vida, tá? Claro que a gente carrega o DNA dos nossos pais, né? A gente passou muito mais tempo ali imerso a um relacionamento de pai e mãe, de, sei lá, seja a configuração familiar que foi. Então aquilo ali formou na mente dele crenças, né? Naturalmente do que ele imagina o que é e o que não é. Isso são crenças, tá? E valores, né? Os valores eles servem para nos nortear. Então se ele vem de um ambiente do seu lar em que a verdade, o comprometimento são valores importantíssimos, naturalmente ele vai desenvolver esses valores e nos momentos de conflito, porque a liderança ela nasce justamente no momento de conflitos. Uns dão passos para trás, outros ficam quietos para ver o que vai acontecer, mas tem alguns que naturalmente dão passo à frente. Então, naturalmente, o ambiente ele começa a selecionar os líderes. Só que o perfil comportamental das pessoas é justamente mediante as suas crenças e valores. Então, se eu acredito que os valores, eles podem, né? Você pode modificar a hierarquia dos seus valores e também das suas crenças, naturalmente faz, que é um comportamento, uma ação que você tem ao estímulo do ambiente, isso o garoto já traz por onde ele veio e pelas informações que ele teve. A gente costuma classificar, Tilé, em 4 perfis. Né? São as pessoas que utilizam mais o lado esquerdo ou o lado direito, isso de forma didática. Né? A pessoa que ela é mais analítica, repare, diante de uma situação, eu aqui, através de algumas perguntas que eu posso fazer a você, sobre crenças e valores, eu consigo estabelecer aqui, ter para mim, qual é o seu perfil comportamental. E eu já vou saber que, diante das situações, quem é que vai se levantar e vai fazer, quem é aquele que vai somente dar a ideia, porque tem aqueles que são os comunicadores, são os extrovertidos. Ele é muito bom de dar ideia, ele é muito bom de motivar, ele é um muito comunicador, mas ele não é bom de fazer. Na prática, não diz nada. Exatamente. Então, o autoconhecimento ele é legal porque quando você percebe que você é esse cara, você fala assim, opa, então é uma habilidade que eu preciso desenvolver, aquela de fazer. Você está entendendo? Revelar o executor que está em mim. Então, se eu não sou, na essência, um executor, eu posso ser um executor por conhecimento. Por conhecer o que necessita para você tomar uma decisão naquele momento. Porque tem hora que é o seguinte, Lé, você não vai de iniciativa própria. Mas como você sabe que você que tem que fazer, respira fundo, irmão, e vai lá e bate o pênalti. Então, os perfis são
pessoas mais planejadoras, né? Que sempre é aquela pessoa que está sempre ligada no amanhã, são pessoas que são muito ligadas a pessoas. Não existe os analíticos, que é aquele que o dado importa. Né? Você já viu que você vai falar com uma pessoa e pergunta uma coisa para ela, te enche de dados. Geralmente elas são pessoas mais lentas, são pessoas mais organizadas, são pessoas mais inteligentes no sentido de conhecimento, porque eles são pessoas que a gente fala que é o perfil do gênio, né? As pessoas mais analíticas. Mas existe aquelas pessoas mais comunicadoras e mais executores. E cada um de nós temos um ou dois ou três mais desse perfil. Temos todos. Mas alguns ele destoa mais do que o outro. Uhum. Ô, Elton, como lidar com atletas que passam tanto tempo nas divisões de base, né, alimentando esse sonho de ser um atleta profissional, mas que acabam ficando pelo meio do caminho? Ó, naturalmente eu atendo muitos desses atletas, né? Nunca é a convite e a pedido do atleta, sempre é a pedido do pai e a pedido do empresário. Então a gente já tem uma interferência dentro desse processo. O que eu trabalho dentro desse processo, Tilé, é muito a questão da expectativa. A gente trabalhou ao longo desse tempo a questão da expectativa do garoto. Então, quando ele está lá para 7 anos, 8 anos no clube, naturalmente ele imagina que aquela é a única opção que ele tem. O clube não prepara o jogador para as opções da vida. Né? Não prepara o jogador para, se ele não for jogador, ele seja outra coisa, ou se ele não prestar para aquele clube, ele possa ter outros clubes. Então, o que é que acontece? A gente não conhece os caminhos alternativos. E os caminhos alternativos que muitas vezes convergem e faz com que a gente retome a nossa carreira. Quantos atletas você conheceu que não foi aproveitado no profissional de Bahia e Vitória e que foram para outros times, tiveram sucesso e depois foram comprados por Bahia e Vitória ou por outros clubes? Né? A gente conhece vários. Esses dias um cara falou, poxa, o Edilson Capetinha ele foi da base do Vitória. Eu falei, não. Ele não foi nem aprovado nem Bahia e Vitória, ele foi revelado no comercial de Ribeirão Preto e de lá ele teve uma caminhada totalmente alternativa para chegar o Palmeiras e daí ter um sucesso internacional. Então existem possibilidades. Só que quando você é treinado para uma mentalidade de escassez ou então uma mentalidade que te limita a ampliar essa visão, você começa a não prestar atenção nisso. Um exemplo, o atleta que está lá nos Estados Unidos jogando futebol, ele sabe que em algum momento ele vai tomar uma decisão entre ser jogador de futebol ou ser um monte de coisa que ele pode ser. Né? Ele tem esse poder. Agora pense, Tilé, um cara que passou 7 anos em um clube, como digamos um Bahia ou um Vitória, então ele curricular de conteúdo, ele tem tudo. E muitas vezes ele não vai ser jogador do Bahia, mas quantos mercados existem além do futebol baiano? Né? Quantos mercados esse garoto ele pode ser inserido e ele precisa ser preparado para isso, porque ali ele pode, de repente, conseguir outros caminhos. Agora, o grande lance é que os garotos que estão jogando futebol hoje, Tila, eles estão pensando em jogar Champions League, jogar em clubes da Europa, jogar Copa do Mundo, e a gente sabe, Tila, que somente 0,03% vão ser atletas que realmente vão ganhar de acordo com a expectativa que se tem. Né? A maioria, mais de 99%, vão ser andarilhos, vão estar com um bom contrato aqui, não sabe se vai ter um outro contrato ali. Então a gente precisa preparar o garoto para a realidade do que acontece e das alternativas que se tem diante do fato. Uhum. Sabe que é uma coisa que eu observo muito hoje, Wellington? Todo mundo pode ser jogador de futebol. Mas se o cara não for atleta na acepção da palavra, gostar de treinar, ser responsável com o horário, ele não vai muito adiante, não. Concorda comigo? Absolutamente. E aí a gente cometeu um grande erro, né? Porque a gente sempre cultuou o atleta que tem muito talento e que muitas vezes não tinha disciplina, né? A minha geração escutava Romário dizer que quem corre é a bola, que treino é treino, jogo é jogo, pode dar em mim que eu resolvo. Então, nesse momento, o talento de Romário é uma coisa indiscutível. O cara completou uma carreira, jogou até os 42 anos, fez gol pra caramba. Mas foi assim com todo mundo? Quantos talentos naquele momento se perderam por acreditar, por desenvolver uma crença, pelo que a televisão dava espaço para poder Romário falar?
né? Então, hoje, quem são os atletas? O que é que ele está nos ensinando? Eu prefiro aprender com o Neymar, sobre o exemplo de Neymar dentro e fora de campo, ou eu quero aprender com o Cristiano Ronaldo, que tem um comportamento totalmente diferente? Então, você vê aí, se eu escolho o Cristiano Ronaldo, eu preciso fazer o que ele faz. Eu preciso me esforçar como ele se esforça. Eu preciso entender qual é a mentalidade dele. Agora, quando você vai para o caminho ao contrário, digamos, é Neymar que é o seu exemplo, que é a sua referência, olha os ensinamentos que Neymar tem, que Neymar passa para a gente. Só que a gente não entende, Tilé, que existe, eu costumo falar que existe 4 tipos de futebol. Se você permitir, eu vou contar para você os 4 tipos de futebol. Observe. Eu vou só lhe pedir uma coisa. Se por acaso nosso tempo estourar, porque essas lives duram 1 hora, eu posso abusar do amigo e usar mais uns 20 minutos? Com certeza, e eu queria pedir desde já ao pessoal que mantenha aí, que convide outras pessoas e que estejam presentes aí, que tem coisa boa. Então, Tilé, você só me avisa na hora. Olha só, o cara que dá natação, você vai botar ele para nadar, o cara que gosta de natação, ele sabe que o maior adversário dele não é o cara que vai concorrer com ele no domingo. O maior adversário dele é ele mesmo. Se ele não treinar, ele pode ter o talento que for, ele vai ficar na piscina, porque o que difere um do outro são segundos, milésimos. Então, se ele é o número 1, ele precisa saber que o número 2, número 3, número 4 está atrás dele, porque se ele consegue, os caras também são treinados a entender que eles conseguem também. Então, ele que chega para o treinador e fala, treinador, bora treinador, eu quero treinar, eu acordo 4 horas da manhã, eu cuido da minha alimentação, eu cuido do meu descanso, mas eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. A mentalidade de atleta, ela tá isso. Quando você vê agora o Michael Jordan na Netflix lá contando, e você entende a mentalidade de um Michael Jordan, você vai entender por que ele chegou onde ele chegou. Quando você entende a mentalidade de um Cristiano Ronaldo, você vai entender por que ele chegou onde ele chegou. E aí eu penso para você vai entrevistar Popó, tá? Aí você chega para Popó vai ter uma luta que tá com a data marcada, e ele chega para o treinador dele e fala, o treinador fala, não, hoje não vai ter treino não, pode descansar aí. Aí ele olha pro treinador e fala assim, pera aí, rapaz, não. Ou então o treinador, não, Popó, não dê 10 voltas, não faça 20 não, faça só 10. Ele vai olhar assim, não, esse treinador tá me sabotando. Por quê? Porque ele entende que o esforço que vai fazer com que ele lá, quando ele botar a cara dele para bater, que vai fazer com que ele tenha vitória. Então o lutador não vai no ringue com possibilidades na mente de perder. Ele vai cheio de crenças de que ele vai vencer, por isso ele se prepara. Então, olha a mentalidade do cara, é totalmente diferente. A mentalidade do jogador de futebol, ao longo do tempo, ela não se desenvolveu nesses quesitos. Claro que teve outros atletas, por estar imerso em outros ambientes, tiveram comportamentos diferentes. Mas a gente sabia, Tilé, que muitas vezes o que treinava mais, que o que corria mais, não era aquele atleta tão diferenciado, né? Geralmente a gente falava assim, cara, você corre para eu jogar. E os times de futebol se desenvolveram nesse sentido, em que o camisa 10 era o maestro, o camisa 9 era o que fazia gol, e o restante corria, ralava para poder fazer aquilo acontecer, né? Então, hoje não. E os atletas têm sentido muito na pele quando chegam na Europa por conta disso. Teve um garoto que me contou esses dias, né, na verdade em uma live, que ele está na Dinamarca. E deu folga, eles tinham ganhado o jogo, deu folga, e aí ele foi no clube só para, sei lá, para ver alguma coisa no clube. Quando ele chegou lá, tava todos os atletas lá treinando na academia. E ele falou, rapaz, que é isso? No Brasil, o cara aproveitaria a folga dele para fazer qualquer outra coisa. Churrasquinho. Você tá entendendo? Então, olha só, nessa quarentena, os atletas sabem que precisam se cuidar. Porque hoje o futebol é muito competitivo e não adianta você estar bem no domingo e na quarta-feira você tem que estar bem de novo. Porque no outro domingo, se você não jogar bem, a torcida pede para sair. E você pode comprometer o resultado. Então o futebol muitas vezes nos ensinava coisas diferentes. Por quê? Porque a gente dizia o seguinte, rapaz, futebol parece que tem moita, tem cara que se esconde do jogo, se esconde da responsabilidade, né? Então isso acontecia, Tilé. Mas vamos lá, os 4 futebols. O primeiro futebol é o futebol que o atleta joga, que é o jogo mental, Tilé. Teve um ciclo de palestra esses dias da CBF, de psicólogos renomados de clubes grandes como Palmeiras, Flamengo, Internacional,
vários psicólogos falando sobre a mentalidade do atleta e como eles estão trabalhando esses atletas durante esse período de quarentena. E uma das referências na área de psicologia do esporte, que é o Filgueiras, que é o psicólogo do Flamengo, ele, que muitas vezes ele confronta a questão do coach, ele falou uma coisa seguinte, ó, já existem estudos sobre o comportamento do atleta em todas as áreas. A única coisa que não existe avanço nos estudos é em saber o que pensa o atleta na hora que está executando a ação. Olha só, ele me deu uma deixa muito grande. Ele falou uma coisa muito legal, que o Banco Mundial e a OMC disse agora que cada $1 investido em saúde mental corresponde a $4 de retorno. Ou seja, é uma coisa de alto investimento e de alto retorno. Então, esse atleta, a ciência não conhece o que acontece na mente do atleta durante o jogo. Mas pense comigo, Tilé, o cara que jogou futebol, ele pode falar sobre isso, mas ele muitas vezes não é escutado. Por que ele não é escutado? Você, quando tá aí, ó, o Diogo Neto, que é o responsável, né, da CBF Social, ele promoveu esse evento aí na CBF, né, online. Obrigado, Diogo. Um abraço, boa noite. Então, foi muito legal, muito bom, muito bom. Eu assisti todas as palestras. E aí, Tilé, você precisa perguntar ao atleta... Temos 1 minuto, velho. Então, você precisa perguntar ao atleta daquela perspectiva de demonstrar o interesse do atleta e saber como que ele fez aquilo, qual é o pensamento dele diante daquela situação, qual é o sentimento dele. Então, como se nunca perguntar ao atleta, e jogador geralmente não gosta de falar sobre o que sente, a gente perdeu e a gente perde essa informação. Esse papo está sendo realmente extraordinário. Eu até já coloquei no IGVT a primeira parte. Massa! No Instagram. Já joguei para lá, para o IGVT, para o pessoal poder acompanhar. Maravilha. E agora nós estamos, então, iniciando a segunda parte do programa. E aí você estava desenvolvendo sobre os 4 tipos de jogadores, não foi isso? 4 futebols. Sim, muito bem. Você falou do primeiro e do segundo, não foi isso? Ou falei do primeiro. Estou concluindo o primeiro e vou entrar no segundo agora. Tá. Só lhe fazer uma pergunta, Wellington. Quanto tempo você tem disponível? Eu tenho esses 25 minutos que você me pediu. Eu tenho esses 25 minutos a 30 que você me pediu. É verdade. Mas a gente está no flow aqui. Pronto, tranquilo. 20 minutos, ok. Pronto. Tilé, o que acontece? Né? Primeiro eu quero dizer que realmente existe um entusiasmo da minha parte de participar do seu programa. Já falei a você desde o início, a minha gratidão. E sobretudo sobre isso que eu estou falando é algo que me motiva, porque é algo que transformou a minha vida e algo que deu certo comigo. Então, se deu certo comigo, eu acredito que pode dar certo também com qualquer um que está me assistindo. Né? Então, a gente está aqui diante de um movimento daquilo que muitas vezes a gente não sabe e que a gente não sabe que sabe. Então, vamos trocar essa ideia. O primeiro futebol é o jogo mental, o jogo interior. Por quê, Tilé? Imagine que o atleta, no momento de tomar uma decisão, ele acho que ele treinou, ele pegou uma bola, aquela bola é igual a que ele pegou no treino? Certamente não. Certamente não. Certamente não. Inclusive, as variáveis mudam a todo tempo. Naquele momento, a bola pode ter quicado. Olha só, Carlos Alberto Torres só fez aquele golaço que pegou na veia, que eu tive a oportunidade de assistir o jogo da Copa de 70, porque meu pai botou para mim assistir. Brasil, porque a bola deu uma quicadinha. E aí foi o suficiente, né, para ele pegar a bola em cheio e fazer aquele golaço. Então imagine as variáveis que existem no campo de jogo. Seja a bola, seja o gramado, seja o próprio o oponente. Então o atleta ele vê tudo isso e precisa tomar uma decisão em uma velocidade muito grande. Então, naturalmente, em alguns momentos, ele não chuta uma bola e a gente fica gritando lá de fora: que cara burro, o cara não chutou. E muitas vezes o posicionamento do treinador é: caramba, não faça mais isso. Por que você fez? Você vai sair do time. Por quê? Porque o treinador ele vê o futebol de forma diferente. Ele vê o torcedor também vê o jogo de uma forma diferente. Naturalmente, o treinador ele vê de uma visão técnica e o torcedor de uma visão passional. Né? E muitas vezes a imprensa ela estimula essa visão passional do torcedor, porque ela se comunica com o torcedor. Né? A comunicação de uma rádio e de uma TV ela é entretenimento.
Quando eu descobri isso, cara, eu falei, rapaz, aí eu entendi por que que de repente ele fala para o torcedor ouvir, mas o atleta que está escutando muitas vezes não compreende por que que ele falou aquilo. Porque o atleta ele conhece o ambiente no momento do jogo, o que passa na minha cabeça quando eu vou executar. E outra coisa, a melhor decisão do atleta quando ele está no jogo é aquela que ele não pensa, é aquela que ele flui, ele só executa. Quando você só executa, você chuta aquela bola, Atilé, que você não chutaria se você pensasse. Porque você fala assim, pô, se eu chutar, eu vou errar. Né? E quantos jogadores canhotos fez gols chutando com a direita? Quantos cruzamentos a bola entrou? Né? Bateu em alguém e entrou? Quantos chutes que pegou mal na bola e a bola entrou? Por quê? Porque naquele momento a gente não ficou pensando muito, a gente foi agil. Então o treinamento ele facilita a gente ter essa resposta, o gesto técnico de execução. Mas o treinador ele vê o futebol como observador. Então, como ele vê como observador, ele não sabe, é aquela história do iceberg que eu falei no início. Ele vê a ponta do iceberg, que é o resultado do lance. Mas ele não sabe o que se passa comigo. E se ele não está nem aí, ele não se preocupa em saber, e aí como é que fica essa comunicação? Ele vai falar, o atleta vai ouvir e ele mesmo vai se sabotar, porque o atleta vai dizer para ele, sabe o quê? Que merda, rapaz, toda hora eu faço errado, por que eu não chuto, por que eu não consigo? Daí surge o coach, Tilé. O coach, ele não nasceu nas empresas, ele nasceu no esporte. Ele está sendo bem recepcionado pelas empresas, pelas organizações, mas ele nasce do esporte, através do Tim Gower, né, o Timothy Gower, que é o percussor do coach. Eu tive a oportunidade de ser formado por ele, né, de conhecê-lo e beber dessa fonte, um estudioso, né, da faculdade de Harvard. E ele fala o seguinte, ele é treinador de tênis, ele viu que os tenistas, quando errava, começava a brigar com ele mesmo. Que droga, caramba, você não acerta. E ele aí faz uma pergunta para aquele jogador. Com quem é que você está falando? Com quem é que você está falando quando você está brigando com você? Naquele momento o atleta responde, comigo mesmo. Quando ele percebeu aquilo ali, ele falou assim, então existe um jogo interno na mente, um processo de decisão que a gente conhece como, ele explica metodologicamente, como Self 1, Self 2, que é o E1 e o E2. Em outra, a gente aprendeu muitas vezes na história infantil, nos desenhos, o anjinho e o diabinho, lembra, Tilé? Pronto. Existe uma comprovação científica, porque na verdade é o lado do cérebro que a gente está utilizando, do consciente e do inconsciente, como eu falei no início, né? De qual a área, se é o racional, se é o emocional. Mas eu estou explicando aqui de forma didática para os leitores, porque das pessoas que estão presentes, porque a maneira que a gente pergunta estimula uma resposta que é só sua. Você vai fazer a mesma pergunta para 10 pessoas, você vai ter 10 respostas diferentes. Agora, a partir do momento que você diz o que o cara tem que fazer, ele eliminou a possibilidade de pensar, de refletir, de criar sua própria ideia, de criar sua convicção para ir no que você falou. E porque o cérebro ele gosta de encurtar espaço, gosta de economizar energia. E o processo de pensar e botar para fora é um processo também energético. Né? Sobretudo dentro de 4 pilares que o ser humano eu entendo como multifatorial. O pilar físico, mental, o pilar emocional e o pilar também espiritual que a gente não pode negligenciar. Inclusive, existem estudos que comprovam que essa verdade espiritual ela é muito mais verdade do que a verdade física. Mas dando continuidade, segundo o futebol do observador. Tá? E por isso que muitas vezes o treinador, por falta desse conhecimento, ele muitas vezes se precipita na sua intervenção. E ele acaba matando a criatividade por conta dessa falta de conhecimento. Mas não é só ele, não. Não estou colocando o treinador como culpado, não. São muitas pessoas que gerem e muitas pessoas que fazem o futebol acontecer. O garoto não é só jogador quando chega no time, ele convive com os seus pais, né? Então todo o ambiente ele vai formar e agora a gente precisa ser protagonista desse ambiente. Então o atleta, como ele não foi formado, como não foi despertada a consciência dele e como ele não é autorresponsável no processo, não é a maioria, mas a grande parte, ele começa a ser levado ao seguinte, é melhor eu fazer o que Tilé está me dizendo,
porque aí ele não vai brigar comigo, do que eu falar para ele o que é que eu penso de verdade, porque se ele não tiver interesse de me ouvir, ele vai achar que é um desrespeito, que é uma afronta, e muitas vezes a gente quer impor um autoritarismo, e isso daí, Tilé, é uma comunicação violenta. Existem estudos sobre a forma como nós nos comunicamos e muitas vezes nós violentamos o outro através dessa comunicação. E aí lembra da inteligência emocional, daquele pilar? A capacidade de se relacionar, a empatia, que está ligada ao que eu sei e o que eu faço, mas que é uma habilidade social. E se é uma habilidade, é um músculo, eu posso desenvolver. Mas aí, Tila, ainda tem o terceiro futebol, que é a estatística. Muitas vezes você está ali no rádio falando do jogo e eu estou aqui em casa escutando. Dependendo da sua entonação de voz, eu acho que a bola está no ataque. Mas muitas vezes a bola está saindo do goleiro. Eu não consigo. Mas através das informações, eu crio essa imagem mental. E o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é verdade do que é mentira. Se eu chegar para você e para as pessoas que estão ouvindo aí, que estão acompanhando a nossa live, não pensem, se eu pedir aqui com muito amor aqui, ó, não pense, gente, não pense em uma melancia. Não pense em uma melancia. Naturalmente, todos pensaram numa melancia. Por quê? Porque melancia a gente conhece. Quando eu falo melancia, meu cérebro, opa, melancia, já me dá imagem na minha frente. Eu preciso saber que existe isso, Tilé. E quando você me chama de burro, a minha mente associa aos burros. Quando você me chama de inteligente, a minha mente me associa aos inteligentes. Você entendeu? Uhum. Então, aí esse futebol de estatística, que hoje ainda tem um analista de desempenho, que ele diz se você foi bem ou se você foi mal através das ações que você fez. Imagine, cara. Eu corri somente 5 quilômetros e eu fiz mais passe para o lado do que para frente. Naturalmente, as pessoas que vão interpretar aquele dado vão dizer o quê? Vão dizer que eu não fui bem. Outra coisa, você já escutou do treinador fazer o seguinte: meu time tomou 2-0, mas foi o melhor. A gente jogou muito, mas o placar foi 2-0. O que é que você pensa, o que é que vem na sua mente logo quando você perdeu e você tomou 2-0? Como é que foi bom? Como é que você foi o melhor se você perdeu? Né? Então, o futebol ele é feito de pessoas que conhecem, que estudam, e tem pessoas leigas, e pessoas leigas também influenciam, porque é a voz do torcedor, é a voz do consumidor. E isso vai também criar um outro futebol, que é o futebol de entretenimento. Entretenimento, business e consumo. Então, o futebol que a Globo ela mostra para você, eu desafio, quem jogou futebol, eu não gosto de assistir jogo de futebol na televisão. Eu gosto de assistir no estádio. Né? Mas o jogo de futebol na televisão, imagine, o cara pega uma bola e o comentarista está dando várias opções ao cara. O jogador consegue ter aquele tempo que o comentarista tem, Tilé? E aí entrando na sua área? Não. Mas imagine como a gente estimula a crítica, como a gente diz o que ele deveria fazer e ele não fez. Não é verdade? Mas você não tem tempo. Fala. Uma pergunta interessante aqui também, que é o seguinte: o atleta tem um assessor de imprensa. Isso é interessante, é válido? Ou o assessor de imprensa ajuda mais ou atrapalha mais? Tilé, eu acho que ajuda, mas o que ajudaria mais é você preparar esse atleta. Porque senão, imagine, cara, eu quero me posicionar em uma rede social, mas eu não vou escrever porque eu não sei escrever, porque eu não sei o que falar, não sei o que fazer. Então eu pego para um assessor escrever para mim. Cara, naturalmente eu sei quem foi que escreveu aquilo ali. Porque se o cara, quando fala comigo no WhatsApp, ou fala comigo pessoalmente, ele fala de um jeito, ele vai escrever diferente? Não vai. Então, ele perde identidade. E, mais uma vez, ele terceiriza o que era do conhecimento dele. Mas, em alguns momentos da vida, a vida vai pedir a ele um posicionamento e ele não vai saber o que falar. Então, o papel do assessor, do assessor deveria educar essas pessoas. E eu acho que o clube, ele deveria fornecer esse tipo de um coach, um assessor, tudo isso. Mas, para o clube é mais difícil porque ele não tem como atender todos. Então, o atleta como autorresponsável, Tila, e você sabe que existem muitos que são assim, eles procuram isso. Eles correm atrás disso, ele começa a trazer pessoas para a carreira dele, para próximo dele, pessoas que vão potencializar quem ele já é, potencializar a sua essência, não as pessoas que vão tirar dele a essência. E a gente sabe que se aproxima do atleta de futebol, muitas vezes que querem o quê?
pessoas que querem pongar ou pessoas que querem estar perto por causa da imagem, né? Mas os atletas autorresponsáveis é aquele que, digamos, como vários jogadores que passaram pela Antônios, que eram jogadores que você percebia que você via homens, você via pessoas que te davam, você ficava tranquilo com ele porque você sabia que aqueles caras não era aquele cara que toda semana está numa notícia que não é a do esporte. Uhum. Né? E que isso hoje está muito latente, porque os clubes da Europa não querem mais errar. Então, eles buscam essas informações de comportamento, de tudo isso, meu amigo. E isso gera valor. Isso gera valor para o atleta. O atleta tem que potencializar isso. Se ele é um cara comprometido, ele tem que potencializar isso. Porque os que não são comprometidos, Tilé, estão todo momento na página que não tem nada a ver com o esporte. Então, 4 futebol, Tilé. O jogo interno, que é o futebol do jogador. O futebol do observador, que é o que o torcedor, o treinador faz. O futebol da estatística, né, dos números, né, da informação. E o futebol do entretenimento. Imagine você assistir um jogo na Globo que o cara tá falando, é muita emoção, futebol é emoção é na Globo, e aí fala uma propaganda. Aquilo ali é hipnose, Tilé. Aquilo é para você ficar o máximo de tempo na televisão consumindo, né? Mas aí o garoto olha assim e fala assim, ai meu Deus, que glamour futebol, é isso que eu quero, mas esconde o processo que é até chegar lá. O Elton, um clube de futebol geralmente tem 25 a 30, até às vezes um pouquinho mais, 32, 35 jogadores. Tal. Como é que se consegue lidar com essa diversidade de comportamentos, né? As necessidades e problemas, sem que percam o foco? Cara, isso aí é um grande desafio. Isso é um grande desafio, mas a gente já se acostumou com a ideia seguinte. Se chegar 2 atletas da base por ano no profissional, tá bom. Quando eu declaro isso para a imprensa, para os empresários, para as pessoas que investem no futebol, eu estou dizendo o seguinte, que dos 40, 38 para mim, não importa o que é que vai acontecer. Não importa o que é que vai acontecer com ele. Então eu estou preocupado com esses 2. E pela conta, Tilé, naturalmente, pela quantidade de jogador, vai surgir. Né? Vai surgir. Observe agora o novo presidente do Vitória, né, que não é novo, mas a quantidade de atletas que ele coloca no profissional. Que ele bota para viver aquela experiência. Por quê? Porque ele já tentou isso no passado e deu certo. E naturalmente agora, 1, 2, 3 vai dar. Agora, pense num clube que está cheio de dinheiro e que não está olhando para a base, né? Só contrata jogador de fora. Isso daí é uma ponte para os atletas que estão na base ou é um muro? E eu fiz várias lives conversando com gestores, com o presidente de clube, com executivo de futebol, com treinadores, e perguntei isso. Inclusive, perguntei sobre o Sub-23. Sub-23 é uma ponte ou é um muro? Porque o Sub-23 é para o quê? Para justamente aqueles atletas com 20 anos não conseguiram ainda performar, que eles tenham mais tempo para ser aproveitado. Mas aí eu monto o meu time Sub-23 e contrato um monte de jogadores. As pessoas que consomem futebol não são idiotas, cara. Estão vendo ali. Então, muitas vezes, você investiu naquele atleta, você de fora, você pai, você empresário. E você começa a perceber que aquele atleta não vai além no clube. Então você começa também a interferir e começar o quê? A enxergar, porque o atleta não enxerga. Ele sempre acha que vai dar certo, porque ele acha que ou é Deus ou é a sorte. Ele não é autorresponsável, né? Ele não é um autorresponsável, então ele acha que é questão de sorte, questão de Deus que vai botar ele para jogar futebol. E, cara, isso daí é muita ignorância. Porque o que eu tenho, o que é que eu tenho que os outros não têm? Eu tenho saúde, tenho talento, estou em um grande clube, então eu já tenho tudo. Agora, o que é que eu preciso fazer? Potencializar isso. Se eu ainda preciso de sorte, Tilé, eu não estou sendo grato àquele que me deu todas essas condições. Então, para o clube é um desafio muito grande. Por quê? Porque eles mesmos não estão prontos para isso. Eu fiz um trabalho recentemente para entregar para um clube que foi solicitado, e eu falei para eles o seguinte, olha, vocês precisam promover dentro dos clubes sponsors. O que são sponsors? Eu não consigo cuidar de 40, mas eu consigo cuidar de repente de 10.
Então eu preciso de 4 pessoas dentro daquele grupo que entendam a minha mentalidade, que sejam desenvolvidos dentro dessa mentalidade vencedoras, para que sejam influentes nos outros 10. Isso é um modelo testado nas empresas e que deram certo. E por que a gente não testar isso no futebol? Só que muitas vezes o que é que acontece? O atleta que muitas vezes tem um comportamento ruim, geralmente é aquele que tem mais talento. Então, o que é que eu faço? Eu finjo que não estou vendo muitas vezes o que ele está fazendo, porque ele é o meu investimento. Ele é possivelmente aquele que vai dar certo. Mas qual é a mensagem que eu estou passando para o meu grupo? Você está entendendo? Então, naturalmente, então você precisa focar justamente nesse para dar exemplo. Por que a seleção brasileira, Tilé, por muitos anos na base, ela foi nociva para os atletas? Porque a gente não prepara jogador para ir para a seleção. E o jogador, quando volta da seleção, ele não entende que ele passou a ser uma referência. Ele passou a ser uma figura para ser modelada. E se ele não entende isso, ele vai ter comportamentos que não são comportamentos que levaram ele para a seleção. Entendeu? E o atleta que foi na seleção, que serviu ao país, ele tem que ter o dever de ser exemplo aonde ele está. Então, isso tudo aí nasce da mentalidade. Tem muitos treinadores que estão percebendo isso, que estão se desenvolvendo, né? E o jogo mudou, Tilé, e essa quarentena ela está provando isso. As pessoas estão buscando conhecimento e estão tendo que ouvir como nunca que o jogo mudou e que os aspectos mentais eles são importantes na formação, no desenvolvimento, né, na performance do atleta. Muito bem, Wellington, muito obrigado. Só queria fazer mais uma colocação, se você me permite. Porque eu não sei se eu entendi corretamente, mas eu acho que o que você quis dizer com relação àqueles que tomam decisões no futebol, né, o executivo do futebol, o presidente do futebol, ou seja, o diretor de futebol ou o gerente, aqueles que tomam decisões, eles também devem mudar o perfil, né? O que é praticado hoje está equivocado, não é isso? Tilé, essa pergunta ela é maravilhosa e é por isso que a mentalidade sempre ela precisa vir de cima para baixo, ela precisa vir no modelo vertical, porque você cobra do treinador esse modelo horizontal, mas você não tem referências acima de você. A gente escutou aqui, Tilé, metodologia belga, metodologia suíça, metodologia alemã, metodologia, o Barcelona, o treinador do Barcelona, a gente bateu um papo. Se você conhece Barcelona, você vê que Barcelona é muito pequeno. É muito menor do que vários estados aqui do Brasil. Então o cara consegue fazer o seguinte, Tilé, desenvolver uma mentalidade de cima para baixo e que todo mundo segue aquela mentalidade. Vamos colocar a Suíça, um país pequeno. A federação ela apoia os clubes nesse sentido. Então ela já tem uma mentalidade de desenvolver os treinadores, aqueles que estão no dia a dia com os atletas. Então, os atletas já conhecem o futebol sobre 5 pilares. O pilar social, o pilar mental, o técnico, o tático e o físico. Então, isso já está na mentalidade. Se ele achar que é diferente, ele está fora do processo. Então, os garotos estão formados dentro dessa mentalidade. E aí você vê o Brasil perdendo para a Alemanha, você vê o Brasil perdendo para a Bélgica, e a gente esperando uma reação do nosso treinador, que é o melhor, era o melhor do momento. Ele assim, ó, olhando e não sabendo o que fazer. Aquele jogo ali foi altamente emocional, Tilé. Emocional para a gente que estava assistindo. Imagine para os atletas que estavam em campo, Tilé, diante de tamanha expectativa. Só que a Bélgica se preparou. Se preparou para pegar os pontos fracos do Brasil. Entendeu? A Suíça, você já vê na divisão de base, a Suíça começando a ganhar campeonatos com a sua seleção. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil os clubes são independentes. O Vitória faz de um jeito, Bahia faz de outro, a Jacuipense faz de outro. Então, uma pessoa imagina o que é certo, mas não existe o compartilhar de um modelo que vai servir à seleção. Então, eu não tenho como dizer se é certo, se é errado. O que eu tenho que dizer é que a gente está avançando, tá? Avançando. Agora, eu acredito o seguinte, Lé. Se eu quero desenvolver alguém, primeiro eu preciso desenvolver a mim mesmo. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Foi a primeira vez que eu invadi o... O que eu acho é o seguinte, você tem que deixar... Eu prefiro que o cara diga, foi curto, tal, deveria... Mas eu prefiro deixar aquele gostinho do quero mais do que provocar um acréscimo no tempo, né?
Mas você foi Entendeu? muito feliz, eu quero lhe agradecer profundamente aqui pela sua participação, não quero lhe atrapalhar mais não, porque eu sei que você tem uma outra live para entrar aí, né? Então, um grande abraço, meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme conversar com você. Tilé, mais uma vez, gratidão, gratidão a toda a sua audiência. Para mim foi uma alegria. O entusiasmo com que eu falo é justamente por isso, por reconhecer e estar muito feliz, porque foi uma coisa que eu imaginei lá atrás, surgiu essa oportunidade e estou muito grato. Quero dizer também que esse assunto ele não se esgota, né? Esse assunto ele é muito profundo. Eu criei um curso recentemente, Tilé, que é um curso online de inteligência emocional e treino mental aplicado ao futebol. Porque eu entendo que é uma necessidade, tá? Então, existem muitas coisas que a gente pode falar. Eu não sou o dono da razão, não se esgota aqui, mas é ouvindo um, ouvindo outro, e a gente combinando essa ciência, combinando esse conhecimento, que a gente vai cada dia, primeiro, melhorar o ser humano, que é o ser humano que pratica o futebol, né? E com isso, fazendo com que a gente seja cada dia mais pessoas melhores, porque diante dessa quarentena, eu entendo que a gente precisa desenvolver conhecimento, desenvolver uma habilidade e um plano de ação. Então, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a todos.